Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês devem ter ouvido falar por aí dos nudes que vazaram do grupo do Moro, do Dallagnol e dos seus amiguinhos, né? Pois então, não são bem nudes, mas são tão constrangedores quanto. Esses vazamentos tomaram as manchetes dos jornais, né? Mas você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com O isso? que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? E o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Bom, para explicar para você o que você e eu temos a ver com isso, eu preciso começar lá do começo. A Operação Lava Jato funciona mais ou menos assim. A Polícia Federal investiga. O Ministério Público Federal monta uma denúncia com base nessas investigações e entra com um processo. E finalmente um juiz, que deveria ser imparcial, julga esse processo, dando espaço para defesa, para audiências e por aí vai. Acontece que essa estrutura deveria ser linear, ou seja, ela deveria seguir essa ordem cronológica. 2. Não ter qualquer tipo de orientação ou direcionamento de um juiz que deveria ser imparcial. E 3. Cuidar cada um do seu quadrado. Só que esses caras não fizeram nada do que eles deveriam fazer, velho. Mano, só do Moro ter um grupo com vários procuradores de outro órgão do judiciário e ainda cobrar os caras falando: ô, vocês não acham que tá muito tempo sem operação por aí? Velho, é muito absurdo, mano. Os caras chegaram a praticamente negociar pra onde ia o processo com uma juíza amiga ou alguma coisa assim. Uma juíza chegou a orar pra Deus pra pedir pro PT não voltar. Como é que essa pessoa vai julgar alguma coisa de maneira imparcial? E além desse absurdo todo, o Moro praticamente assessorou a Polícia Federal e o Ministério Público no que eles combinaram ali, né? E eles combinaram tudo isso porque, né, afinal, o Moro já tinha condenado o Lula mesmo antes de receber o processo dele, né? Então... Mas vamos lá. Se tudo isso não fosse absurdo o suficiente, ainda tem o Bonitão. Vamos falar do Bonitão. O Bonitão, que ficou conhecido como o paladino da anticorrupção, moveu mundos e fundos para condenar e prender o Lula. Só que muita gente mesmo, tinha a convicção de que o Moro queria fazer isso porque sabia que se o Lula concorresse à presidência, seria hoje o presidente do Brasil. Então o que ele fez? Primeiro, ele deu um jeito de levar um processo sobre um apartamento no Guarujá, acusando o Lula de sei lá o quê, já que atos indeterminados não é crime, não é nada, né? Para Curitiba. Ou seja, o processo deveria ter corrido em São Paulo, mas o Bonitão queria fama, né? Aí ele acelerou o processo no TRF4, sabendo que se tudo corresse normalmente, não daria tempo do Lula ser preso e condenado antes da eleição. Sabe como é que é, né? Quem tem amigos, tem tudo. Ah, e tem mais uma coisa. No meio de tudo isso, o cara ainda me solta grampos ilegais de uma presidenta da República falando no telefone, velho. Isso é crime, irmão. Alô? E ainda me dizem que essa foi uma decisão acertada. Nesse meio tempo, ainda teve o Moro ligando pessoalmente para o presidente do TRF4, pedindo para que Lula não fosse solto durante um plantão de final de semana. Outra clara interferência nas instâncias do judiciário. E finalmente, e mais grave de tudo, depois de tirar o Lula da eleição, o cara vira ministro do maior beneficiário, velho. Isso é uma vergonha! Isso me lembrou de uma frase que ficou famosa lá na Copa de 98, que é: se vocês soubessem, ficariam enojados. Só que agora a gente já sabe. Então a gente espera que providências sérias sejam tomadas contra Moro e contra os seus comparsas, né? Afinal, a gente viu que esses caras queriam tudo, menos acabar com a corrupção do jeito que tem que ser. Tchau.